Olá, eu sou o Karna Mascara e hoje eu venho aqui iniciar uma nova série chamada As Sete Prisões que Impedem a Sua Realização. É uma série baseada em um livro maravilhoso que eu tenho estudado e aplicado nos meus treinamentos, nos meus cursos, nas minhas imersões, nos retiros que eu tenho feito e tem sido assim extraordinário. Eu tenho aplicado em minha vida e eu quero compartilhar com você. Dentro deste livro, que é o livro As Sete Leis Espirituais do Sucesso, de Deepak Chopra. Vou deixar aqui para que você possa buscar aí a sua leitura. Mas nesse vídeo eu quero trazer essa compreensão como as sete prisões que impedem a realização, utilizando essas leis, essas sete leis, para que a gente possa sair dessas prisões. Então vamos lá, este vídeo vou falar da primeira prisão, que é a prisão dos comportamentos. E o que quer dizer isso? É a prisão onde ele fala sobre quem controla os nossos comportamentos. E você pode começar a refletir. Quem controla o seu comportamento? Porque, diante disso, a gente pode identificar que existem prisões que impedem a nossa realização na vida. E uma delas é a prisão do comportamento. Sendo que, quando você não tem o controle do seu comportamento, das suas atitudes, das suas ações, automaticamente você impede de atingir os seus resultados esperados, que te leva à sua realização na vida. Também é uma prisão que impede você de adentrar o campo da potencialidade pura, que é exatamente a primeira lei dessas sete leis espirituais do sucesso de Deepak Chopra. A potencialidade pura. E o que é a potencialidade pura, assim, de uma maneira mais simples de descrever? A potencialidade pura é a potência máxima do nosso ser. É quando você atinge aquilo que é a sua potência máxima, aquilo que é o seu estado real e verdadeiro de ser. Quem você é de verdade. É o seu eu verdadeiro. E quando você está dentro de uma prisão dos comportamentos, automaticamente você também é impedido de adentrar este campo da potencialidade pura. Então vamos lá. Neste vídeo eu vou falar então sobre a prisão, a primeira prisão, que é a prisão dos comportamentos. Também vou falar o que tem impedido você de chegar a essa realização na vida. Vou trazer para você aqui, vou contar o que está te aprisionando, o que está aprisionando os seus comportamentos. E vou trazer quatro passos para você libertar-se dessa prisão, para você sair dessa prisão assim de uma vez por todas. Se você quer saber disso, se você quiser saber a respeito disso tudo que eu vou falar, faça o seguinte, já aproveita, se inscreva no canal, dê aí o seu like e fica comigo até o final desse vídeo para você compreender tudo que nós iremos falar. É assim, ó, eu quero trazer para você um texto bíblico muito interessante que está em Romanos, capítulo 7, versículo 19 até o 24, que fala sobre o apóstolo Paulo, que traz uma verdade sobre ele e sobre muitas pessoas. Naquele momento ele dizia assim, ó, pois não faço o bem que eu quero, mas justamente o mal que eu não quero fazer é isso que faço. Ele está descrevendo que não tinha controle sobre o comportamento dele, que o bem era muito difícil de ser feito. E o mal, que era aquilo que ele não gostaria de fazer, ele fazia. E então ele estava dizendo, em outras palavras, que ele não tinha o controle sobre os comportamentos. E é isso que nós vamos falar aqui. Eu vou trazer aqui o motivo disso acontecer, de a gente não ter o controle dos nossos comportamentos. Essa falta de controle dos comportamentos acontece devido vivermos no estado, no campo da natureza externa. E o que, que é isso? É viver do lado de fora. E quando a gente fala do lado de fora, o que quer dizer isso? É que o lado de fora, tudo o que acontece fora de nós, todas as circunstâncias, as pessoas, o ambiente, os resultados que a gente tanto espera e tentar manter o controle sobre eles é viver do lado de fora. E quem controla esse campo da natureza externa? É o nosso ego. O nosso ego tem, então, essa necessidade de controlar tudo o que está do lado de fora de nós. O comportamento, ele é interior, ele está no campo da natureza interna. Então, o ego, ele não tem essa visão de controlar internamente, mas sim controlar o lado de fora.
E quando o ego está controlando a natureza externa, o que que ele está tentando fazer nesse campo? Ele está se comportando para receber algo específico. Então, você, quando está nesse campo, você se comporta de maneira que a sua busca é voltada para receber a aprovação dos outros. Você quer ser aprovado, você quer ser aceito nos ambientes da sua vida, você quer ser recepcionado, você quer ser afagado. E quem quer ser isso na realidade? É o seu ego. O seu ego tem essa necessidade de ser aprovado. E se você quer ter resultados, tem que aprender a controlar as suas ações. Então, automaticamente, o comportamento controlado não pode ser da natureza externa. Por quê? Porque a natureza externa controla o seu comportamento porque você quer ter a resposta específica da aprovação, da aceitação. E isso é do seu ego. Então, quando você está nessa natureza externa, automaticamente você perde o controle das suas reações, das suas ações, você perde o controle do seu comportamento. Porque, na grande realidade, ou você reage de modo que queira se antecipar para receber essa aceitação, para receber este carinho, este amor, essa atenção, esse afago, ou você, acreditando já que não irá receber essa aceitação, que não irá receber esse abraço e afago das pessoas, do ambiente te aceitando, você já reage negativamente. Então, percebe que essa antecipação não tem controle do seu eu verdadeiro. Quem está controlando é o lado de fora. Então, os comportamentos controlados pela natureza externa são os controlados pelas situações. O que estiver acontecendo em situação ao seu redor controla ali o seu comportamento. Pode observar como isso acontece com frequência. Se as circunstâncias, as situações, o que está acontecendo ao seu redor está legal, está favorável, está aceitando você, está acariciando você, está abraçando você, está positivo, está bacana, você se comporta de acordo, mas se a situação não é boa, se a circunstância é negativa na sua percepção e não te abraça, não te acolhe, não te traz ali esse estado de afago, de aprovação, você automaticamente se comporta negativamente. E isso é uma maneira manipulada do mundo externo. O mundo externo sabe exatamente fazer com que você tenha os comportamentos que esse ambiente externo deseja. Porque sabe que quem está controlando é o ego, sabe que quem está controlando esse seu comportamento externo é o seu ego, o seu eu, que não é o eu verdadeiro. E isso acontece com as pessoas também. As pessoas têm controlado suas ações por conta disso. Porque na grande realidade você está querendo ser aceito, está querendo ser aprovado. E diante disso você tem o controle. Quem tem o controle? O controle dessas pessoas sobre você. Essas pessoas controlam o seu comportamento. Por quê? Porque elas vão utilizar desses recursos, desses mecanismos de fazer você ter um comportamento que elas desejam. E você já começa a pensar: por que que eu estou sendo controlado pelas pessoas? Porque eu quero a aprovação delas, eu quero ser aceito por elas, eu quero que elas me abracem, que elas me acolham, porque assim o meu ego, ele é satisfeito. Mas, diante disso, você não tem o controle sobre essas pessoas. Você não tem o controle sobre o comportamento delas. Você não tem o controle das circunstâncias e nem das situações ao seu redor nesse sentido. Porque a vida, ela tem esses movimentos, essas marés, esses altos e baixos. E então, se dependendo desses movimentos externos, o seu comportamento é reativo a tudo isso. E o seu controle, onde está? Suas ações são controladas pelo lado de fora e automaticamente você não tem a realização na sua vida. Por quê? Os seus resultados dependem das pessoas, dependem das circunstâncias. Os seus resultados dependem das situações ao seu redor. Percebe? Assim também, tudo o que acontece, as coisas e principalmente os ambientes na qual você participa. Isso, o ambiente de trabalho, o ambiente familiar, o ambiente dos amigos, o ambiente religioso, o ambiente em todos eles que você vai, numa festa, numa balada, onde é que você esteja, você começa a observar se o que você quer, no fundo,
é uma aprovação, é uma aceitação, é fazer parte, é se sentir integrante, pertencente e que as pessoas te abracem e te afagem. Agora, se essas coisas não acontecem na sua percepção ou não acontecem de fato, o seu comportamento ele é automaticamente controlado por essa situação. Então, veja só que essa é uma grande prisão. Por quê? Porque se você não sair dessa prisão, não se libertar disso, os seus resultados não serão de acordo com aquilo que precisa acontecer para você se tornar uma pessoa realizada na vida. Até que quando você percebe tudo isso e se faz a pergunta: até quando eu vou me permitir ser manipulado pelo mundo externo? Mas essa manipulação não é por maldade das pessoas ou das situações, não. Aqui não estamos falando do outro. O outro tem esse controle sobre você porque você se permite. Então a questão é você. Você não está se comportando conforme o seu eu verdadeiro, a sua potencialidade pura, o seu eu de todas as potências humanas, de tudo o seu máximo ser pode fazer. Por quê? Porque você está voltado para fora. Acredito que até aqui você já esteja compreendendo algo importante para a sua realização. Então aprenda a fazer uso da lei que vai te ajudar a sair dessa prisão. A lei que está aqui, a primeira lei da espiritualidade ou a lei espiritual do sucesso é a lei da potencialidade pura. Você precisa adentrar este campo da sua potência máxima interior, é o seu poder interior, o alto poder. Então, outra coisa que deixa aqui você preso nessa situação, além de querer a aprovação do lado de fora, de querer ser aceito, é também a tendência de querer controlar as coisas e as pessoas. Há uma necessidade de querer controlar a situação em volta, sem aceitar ela do jeito que ela se apresenta. Você quer controlar o comportamento das pessoas, quer controlar as situações ao seu redor, quer controlar as coisas que têm que ser do jeito que você quer. Aí que mora uma outra prisão, porque as pessoas, elas não são obrigadas a se comportar do jeito que você quer. As situações, as coisas não acontecem conforme você deseja. Elas acontecem e não há nenhum tipo de controle seu diretamente, mas com essa necessidade do ego. Porque você pode, no seu poder interior, da sua potência máxima, sim, alterar o lado de fora, alterando dentro o seu comportamento. Mas, nesse sentido, é uma questão que você está no campo interior. Agora, querer controlar o lado de fora, essa necessidade do controle, faz você sair da sua potencialidade pura e vai para o mundo externo, onde o ego quer controlar. Outra questão também é a necessidade de ter o poder externo. Você ter o poder sobre as pessoas, ter o poder sobre as situações. E o poder do lado de fora também é uma ilusão. É um movimento em que o ego está tentando controlar. Então, todas essas situações, necessidade de aprovação, necessidade do poder externo, necessidade do controle das coisas e das pessoas, elas estão baseadas em uma única questão. Qual é a questão? O medo. O medo faz com que você queira essas coisas, queira a aprovação, queira o poder externo, queira controlar as pessoas. Então ficou claro aqui que o medo, ele te mantém preso dentro dessa prisão dos comportamentos. Por quê? Porque o medo, ele faz você ter o comportamento totalmente contrário àquilo que deveria ser o comportamento real, do seu eu verdadeiro. E quais são esses medos? Alguns, para que você possa ter aqui mais clareza. Primeiro, medo de não ser aceito. Então, o medo de não ser aceito te faz ter um comportamento totalmente inadequado. O medo de não ser amado. O medo de ser ridicularizado. O medo de ser julgado pelas pessoas. O medo de ser abandonado. O medo de parecer fraco. Sim, perceba que esses medos te fazem ter reações. Não são ações diretas, ações efetivas para gerar um resultado de maneira consciente. São reações, ou seja, ação
com base a esse medo, te leva a um resultado negativo, a falta da realização, porque gera problemas, gera uma necessidade na qual você vive por essa necessidade. Eu falei de alguns medos, mas são vários medos que mantêm, assim, o seu comportamento aprisionado. Então, para sair dessa prisão, nós precisamos fazer uso de uma lei que está nesse livro maravilhoso, As Sete Leis Espirituais do Sucesso. Então, a lei que nós fazemos uso para essa prisão é a lei da potencialidade pura, que é essa de acessar o seu eu interior, é o poder interior, o alto poder, o poder real, o poder da consciência pura de ser. Esse é o poder que está dentro, o poder que está no eu superior, em quem você realmente é na sua essência. Então, se você experimentar este poder do eu superior, o que vai acontecer? Não haverá medos. Sim, porque no eu verdadeiro não existe o medo. O medo está atrelado ao ego, que tem medo de várias questões. Ele tem medo de não ser aprovado, tem medo de não ser aceito, tem medo de perder. Já o eu superior já não tem esse medo, então não há medo. Outra questão do poder interior, quando você atinge esse poder interior, não há compulsão de controle nos seus comportamentos, aquela compulsão de se comportar reativamente. Não existe isso, porque a potencialidade pura age com base a sua potencialidade, com o seu poder interior, sabendo quem é, tendo ali a ponderação, sabendo exatamente o ponto certo de se comportar, não com base a uma circunstância, uma situação, uma pessoa, um ambiente, mas com base a sua potência, a sua potencialidade pura. Quando você atinge esse poder, também não há esforço para obter aprovação. Você não vai ficar se esforçando para ser aprovado, porque dentro do seu poder interior, da sua potencialidade pura, você já sabe quem você é. Não tem a necessidade de ser aprovado, de ser alimentado aquilo que você é. Somente quando há uma fragilidade da sua potência, você precisa de um movimento externo para alimentar que você é ou não é, que você pode ou que você não pode, mas a sua potencialidade pura não se esforça para obter essa aprovação. Outra questão do poder do eu é que não há esforço para conseguir o poder externo. Porque sabe que o poder externo é ilusão, o poder externo é do ego. O poder interno, que é o alto poder, esse sim, esse faz parte da potencialidade pura. Então, seu eu verdadeiro, que é o quê? O seu espírito, a sua alma, a sua essência, que está livre dessas coisas todas que acabei de falar. Seu eu verdadeiro está imune às críticas. Você não vai se preocupar com as críticas. Tudo bem que alguém te venha criticar, que venha criticar seus comportamentos, criticar as suas ações, seus pensamentos, suas idealizações. Tudo bem que venha criticar a sua aparência, não tem problema algum, porque é a percepção dessa pessoa e você não tem a necessidade de controlar a percepção dessa pessoa. É a forma como ela enxerga, a forma como ela vê, dentro da percepção dela. Agora, você, no seu eu verdadeiro, não vai se importar com a crítica. Na realidade, está sempre olhando para a sua potencialidade. Ainda que venha uma crítica, se torna uma forma de você ainda mais adentrar a sua potencialidade pura. Isso faz parte da sua potencialidade pura, aquilo que está sendo falado sobre você, não tem problema algum, você vai ficar imune a essa questão. Outra situação que o seu eu verdadeiro está, quando você atinge o eu verdadeiro, a potencialidade pura, você não teme aos desafios. Então você vai em busca do que você quer e os desafios se apresentam e você não vai temer. O medo não vai controlar seu comportamento. Não, não faça isso porque isso é perigoso demais. Isso não vai dar certo. Isso é algo que não serve para você. Não, você não tem dentro da sua potencialidade pura. Você entende que você pode tudo aquilo que você quiser, porque você está dentro da potencialidade, a possibilidade infinita que está dentro de você. Algo também que acontece dentro do seu eu verdadeiro é que você não se sente inferior a ninguém. Você não é inferior a ninguém, você não se sente assim. Porém, você também não se sente superior a ninguém.
Você, no seu eu verdadeiro, você é humilde. Por que essa humildade? Porque você reconhece que todas as pessoas representam o mesmo eu. É o mesmo espírito com várias e diferentes faces. Porque somos todos seres com eu superior. Somos todos um. E nessa questão de sermos todos um, se apresentando em várias faces, você entende que cada um está no seu processo de evolução. Então, você não vai se sentir superior ou inferior a ninguém. Você é o que é, a sua potencialidade pura. Veja como essa lei fortalece o nosso ser, nos coloca em realização. Quanto mais essa lei estiver ativa na sua vida, mais realização você terá. Essa é a diferença essencial entre o campo das impossibilidades, que está na natureza externa, e o campo da potencialidade pura, que está na sua natureza interna. Então, tem o poder externo, que é o quê? Controlado pelo ego. E tem o poder interno, que é o alto poder, regido pelo eu superior. Ficou claro aqui, acredito que está claro para você sobre essa questão da prisão dos comportamentos. E para se livrar dela, precisa utilizar a lei da potencialidade pura, que é regido pelo seu eu verdadeiro. Então, o poder externo ficou claro também que é um falso poder. Esse poder externo parece ser algo transformador, mas é falso poder. Quer ver? Eu vou tentar aqui trazer a clareza para você. Por exemplo, se você tem dinheiro, se você tem um título, você tem um cargo importante, você é presidente do país, presidente de uma empresa, esse poder que é tão apreciado vai desaparecer justamente quando o dinheiro, o título, o cargo também desaparecer. Então você só tem poder externo quando você tem esses símbolos externos. Então, se o poder que você tem está atrelado ao dinheiro, se faltar o dinheiro, você perde o seu poder. É por isso que muitas pessoas perdem o sentido da vida quando tem algo e de repente perde isso. E ela fica totalmente fora de si e muitas delas chegam ao extremo de não desejar mais viver e até tentar romper a própria vida. Por quê? Porque tinha um poder ilusório, falso, mediante algo que ela possuía, que era o dinheiro, ou um título. A pessoa tem um título, um cargo importante, e se ela perder esse título, perder este cargo, cadê o poder dela? Vai embora junto com esse título, com esse cargo. Por isso que esse mundo externo, que é regido pelo ego, ele não te dá um poder real. Talvez você esteja querendo ter esse poder e fique em busca, quando eu tiver dinheiro, quando eu atingir esse título, quando eu atingir este cargo, quando eu me tornar o presidente, quando eu me tornar o dono, quando eu tiver algo externo, eu terei o poder que eu desejo. Você precisa compreender que este poder externo é um falso poder. Agora, o poder baseado no ego, que é esse que nós estamos falando, vai terminar quando essas coisas acabarem. Então, assim que desaparecer o dinheiro, desaparecer o título, o cargo, todas essas coisas vai desaparecer o poder também. É muito claro compreender isso. Agora, outro fator importantíssimo é o alto poder. O alto poder ele é regido pelo eu superior. Veja que interessante. O alto poder é permanente, porque ele está funcionando no conhecimento do eu. Quanto mais eu me conheço, mais eu me curo, mais eu me potencializo. O alto poder, então, ele tem características próprias. Ele não depende de nada externo. Então, ele atrai não só aquilo que você deseja, como também atrai as pessoas que irão contribuir para o seu crescimento. Assim é o alto poder. Porque ele magnetiza as pessoas, ele magnetiza as situações, ele magnetiza as circunstâncias que alimentam os seus sonhos, te apoiando com as leis naturais para você atingir a sua realização. É assim, é dessa maneira que a sua realização começa a acontecer. O alto poder, ele tem essas características próprias. É também o suporte da divindade que se encontra em um ser no estado de graça, que é a potencialidade pura. É essa lei que nos leva a ter este alto poder. E é tão intenso esse poder que você encontra prazer em se ligar às pessoas e elas a você.
É aqui que mora o movimento dessa inclusão, essa inclusão natural, sem a necessidade de aprovação. Percebe a diferença gigante que tem entre a natureza externa e a natureza interna, fazendo uso, então, desse alto poder regido pelo eu superior, que é a sua potencialidade pura? É o poder do vínculo. Então, o vínculo originado pelo eu superior, pela potencialidade pura, tem origem real no amor verdadeiro. É assim que as coisas começam a acontecer para você. Então, vamos para a parte prática aqui para você atingir essa potencialidade pura. Como que é possível aplicar essa lei na sua vida? Eu vou te falar aqui algumas formas, anota aí, comece a praticar. Eu estou trabalhando nisso em minha vida e estou trazendo para você também. Quem sabe você se interessando possa começar a ativar essa lei da potencialidade pura em sua vida. Primeiro ponto aqui, primeira coisa que você precisa fazer é entrar em contato com o campo da potencialidade pura. E como que você faz isso? Você faz isso reservando um momento do seu dia para ficar em silêncio. É isso. Apenas ser. Sabe aquele momento de apenas ser? No silêncio total, quando você reserva um tempo em silêncio para ficar sozinho ali, sentindo o seu ser, apenas isso, em silêncio, você começa a adentrar o campo da potencialidade pura. Ficar sozinho em meditação silenciosa, pelo menos 2 vezes ao dia, por aproximadamente 30 minutos. 30 minutos pela manhã e 30 minutos à noite. Basta fazer isso. Apenas 30 minutos. Se puder fazer mais, vai aumentando essa potencialidade. Mas, se tiver 30 minutos pela manhã e 30 minutos à noite, meditando silenciosamente, apenas sendo, apenas no seu estado de ser, você começa a adentrar e fazer uso da potencialidade pura. Veja, parece muito difícil? Não, é só você praticar. Com o tempo, você vai conseguindo adentrar o campo da potencialidade com esse silêncio. O dois, o segundo passo aqui, é reservar um período do dia para você comungar a natureza e observar a natureza em silêncio. Observar essa natureza, a inteligência que há por detrás de todas as coisas vivas que existem. Então, é aquele momento em que você passa a observar, ficar em silêncio, observando. Por exemplo, observar o pôr do sol. Parar mesmo, sem pensar em nada e apenas apreciar o pôr do sol. Ou também ouvir o ruído do oceano, o barulho das águas do rio, ou simplesmente sentir o perfume da flor. Sentindo essa sensação de sentir o perfume de uma flor te leva para o campo da potencialidade pura. Então, no êxtase do silêncio, em comunhão com a natureza, você vai começar a desfrutar da pulsação vital das eras, do seu campo interno, da potencialidade pura, da sua criatividade ilimitada. E assim você vai adentrando a este campo e vai conseguindo fazer uso dessa lei na sua vida para quê? Para se tornar uma pessoa mais realizada, mais próspera, mais criativa. O terceiro passo é praticar o não julgamento. Como que você faz isso? Você começa o dia dizendo, ó, hoje não julgarei nada que aconteça. E durante todo o dia eu vou me lembrar de não fazer julgamentos. Porque na medida que você para de julgar, você sai do mundo externo. Porque o eu verdadeiro não tem nenhuma necessidade de julgar o mundo externo. Porque o alto poder, o seu estado de graça, já basta. Então, pratique o não julgamento. Isso é uma potência e faz parte da sua potencialidade pura. E se ficou aqui até o final desse vídeo, é um sinal que você realmente deseja acessar o campo da potencialidade pura. E também você compreende a importância de levar este conhecimento para as outras pessoas. Sendo assim, faça assim, ó. Esse é um passo aqui para a gente começar a entender o caminho de acessar essa lei. Para que você nos ajude a fazer com que este vídeo chegue a mais pessoas, dê um like, porque quanto mais você der um like aí, mais pessoas curtindo esse vídeo, mais esse vídeo será direcionado para as outras pessoas.
E aí nós vamos contribuir para que a potencialidade pura seja ativada nas vidas, para que a realização seja em conjunto. Esse é um grande passo aqui para a gente trabalhar essa questão. E também faz assim, ó, compartilhe esse vídeo com um amigo, com alguém da sua família, com o seu grupo, para que essas pessoas possam ter acesso a este poder, este alto poder. Então é isso. Gratidão por ficar comigo aqui até aqui nesse vídeo e eu te espero no próximo vídeo que nós iremos falar sobre a segunda prisão que impede você de atingir a realização na vida. Gratidão.